Queridos, sejam bem-vindos. Nós vamos seguir hoje com o estudo dos crimes contra a administração da justiça. Nós conversamos na última aula sobre os artigos 338 a 341. Na aula de hoje, a gente retoma esse estudo a partir do artigo 342, sendo que esse artigo 342 é um dos mais importantes que nós vamos estudar nessa unidade, né? Esse artigo define o crime de falso testemunho ou falsa perícia, a pena aí de reclusão de 2 a 4 anos. Eu quero comentar um pouquinho, antes mesmo da gente ver os detalhes desse artigo, eu queria falar um pouquinho sobre a figura da testemunha. Essa é uma matéria que nós vamos estudar juntos, eu espero encontrá-los lá em Direito Processual Penal 2, e aí lá em Processo Penal 2 a gente vai estudar juntos para ver o que é e qual é o alcance dessa prova testemunhal. Durante muito tempo havia uma tradição na doutrina de buscar uma certa hierarquização de provas. Eu pelo menos, no século passado, quando eu estava na graduação, assim aprendi, ou seja, havia a prova pericial, depois da prova pericial vinha a prova documental, depois vinha a prova testemunhal. Então havia uma certa hierarquização das provas, como se, em caráter abstrato, uma fosse mais importante ou valesse mais do que as outras. A doutrina vai amadurecendo, vai evoluindo, para perceber que, na verdade, não se trata de uma prova valer mais do que outra, até porque sempre se reservou à prova testemunhal uma importância menor, dizia-se, inclusive há alguns que usam expressão que eu considero muito grosseira, que é dizer que a testemunha seria a prostituta das provas, né? É uma expressão muito grosseira, e aqueles que sinalizavam isso diziam de que nós teríamos ali a ideia de que a testemunha poderia ser corrompida, poderia ser, de alguma maneira, Larissa, Ícaro, sejam bem-vindos, bom ver vocês. Então, havia a ideia ali de que a prova testemunhal poderia ser uma prova mais corruptível, mais corrompível. Essa ideia não se confirma, porque percebam só, assim como eu posso corromper uma testemunha, né, pagar para que alguém seja testemunha a meu favor, eu também posso falsificar um documento, eu também posso corromper um perito. Então, não há nenhuma prova que seja uma prova infalível, absoluta, e algo do gênero. Realmente não existe isso. Qualquer prova no processo penal deve ser vista, deve ser olhada com o seu valor relativo. Não existe no processo penal uma prova em caráter absoluto, não existe no processo penal uma prova em caráter pleno, ou seja, que eu tenha aquela prova e ela sozinha resolva toda a questão. Né? Não há isso, não existe isso dentro desse determinado cenário. Então, a gente vai perceber que todas as provas, e essa é a visão mais contemporânea que o processo penal vai nos apresentar, todas as provas são provas que têm relevância, que têm alguma importância, mas que devem ser vistas em perspectiva, devem ser vistas dentro de uma realidade de perspectiva. É essa a realidade que a gente vai ter sobre as provas. Além do mais, as provas testemunhais, que sempre tiveram, aspas, essa má fama, digamos assim, de serem mais facilmente corrompidas, elas representam, de forma muito decisiva, as provas mais importantes que nós vamos ter no processo criminal. Então, a gente vai ter as provas no processo criminal, as mais relevantes. Por quê? Porque a maioria dos processos
são processos que se iniciam, são processos que se desenvolvem com base nas provas, essencialmente testemunhais. Então, a base de qualquer tipo de processo no Brasil, a esmagadora maioria dos processos, são processos resolvidos a partir de testemunhais. Deixa eu te explicar isso de uma outra maneira. Não só é errado a gente reservar à prova testemunhal uma relevância, um papel menor, dizendo que ela é mais facilmente corruptível ou corrompível, não é verdade, porque eu também posso falsificar um documento, eu posso corromper um perito, e se eu afirmo que a prova testemunhal tem um valor menor do que as outras provas, eu crio um problema grave. Por quê? Porque a imensa maioria dos processos do Brasil, mas a imensa mesmo, maioria dos processos criminais do Brasil, são resolvidos a partir, a imensa maioria é resolvida a partir da prova testemunhal. Né? No máximo, você vai ter ali o complemento do exame de corpo de delito, de um documento, mas o grosso dos processos no Brasil são resolvidos a partir da prova testemunhal. Então, com base nisso, em face disso, a gente acaba tendo uma relevância muito importante em relação a isso. Então, a gente vai perceber, e agora analisando o artigo 340, que o que esse artigo quer proteger é efetivamente a prova testemunhal pela relevância que ele tem. O de crime próprio, a gente vai poder afirmar que o 342 é um crime próprio, porque ele de fato exige do sujeito ativo uma condição específica, ou seja, ou é testemunha ou é perito. Então a gente pode sim afirmar que trata-se de um crime próprio, porque exige uma condição especial do sujeito ativo, no caso, ser testemunha ou ser perito. Ainda falando sobre a testemunha, sobre o olhar do processo penal, o Código de Processo Penal, ele impõe à testemunha um compromisso. Então, a testemunha, ela tem um compromisso. Que compromisso é esse? É o compromisso de falar e de falar a verdade. O compromisso da testemunha é falar e falar a verdade. É essa a ideia que nós vamos ter aqui. Então, a testemunha, em regra, ela tem a obrigação, ela tem um compromisso, ela tem uma imposição, que é falar, ela não pode silenciar, e ela tem que falar a verdade. A gente vai, lá no processo penal, Larissa, entender que o Código de Processo Penal, em caráter excepcional, de forma absolutamente excepcional, vai isentar, Ícaro, de algumas pessoas esta obrigação. Então, um código define como regra a obrigação de falar, observado o compromisso duplo, né? Falar e falar a verdade. Para algumas pessoas, isso nós vamos encontrar no artigo 208 do CPP, para algumas pessoas será dispensado esse compromisso. Então, o compromisso será dispensado de algumas pessoas. Eu isentarei algumas pessoas desse compromisso. A regra, portanto, é impor a obrigação de falar e de falar a verdade. Algumas pessoas estarão dispensadas desse compromisso. Basicamente, quem? Menores de 14 anos, pessoas com algum tipo de enfermidade mental e parentes até o terceiro grau do réu e da vítima. Então, veja que a dispensa do compromisso, ela é bastante excepcional, aplicada em alguns casos, casos específicos, casos especiais. Em regra, o que nós vamos ter? Temos, efetivamente, que há a prestação do compromisso, a obrigação, portanto, de falar e de falar a verdade, e
Com base nisso, em face disso, nós vamos considerar que aquilo que a testemunha fala é presumivelmente verdade. Então vamos entender o seguinte: quando a gente fala de testemunha, é como se eu aplicasse a testemunha um ônus e um bônus. Qual é o ônus? A testemunha tem que falar e tem que falar a verdade. Qual seria o bônus, digamos assim? Aquilo que ela fala tem valor de prova. Aquilo que ela fala vale como prova. Aquilo que ela fala tem valor probatório, ou seja, presume-se verdadeiro. Então, é muito importante para o processo penal a melhor e plena aplicação da justiça que se proteja, que se preserve essa figura da testemunha. Então, o processo penal olha para a testemunha com um olhar atento, porque eu preciso proteger essa testemunha para, com isso, verdadeiramente dar a ela o valor probatório que ela exige, dar a ela o valor probatório que ela efetivamente vai precisar ter. Daí porque impõe-se à testemunha esse compromisso. Feita essa pequena introdução sobre o que é a testemunha, claro que, por exemplo, lá, quando a gente for estudar juntos o processo penal, nós vamos ter uma aula inteira só sobre testemunha. A gente vai ver lá todos os detalhes da prova testemunhal. Hoje, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a testemunha é uma prova relevante, é uma prova que a gente tem que desmistificar, né, esse mito que havia há alguns anos atrás, que ela teria uma relevância menor, e que a testemunha tem essa dupla obrigação. Ela tem que falar e ela tem que falar a verdade, porque, em regra, ela é compromissada com essa obrigação. Em casos extremos, excepcionais, é que eu posso dispensar efetivamente esse compromisso, repito, nesses casos aí do artigo 208, nós vamos ter. Tá? Muito bem. Diante dessa realidade, diante desse cenário, o que nós vamos enxergar? Surge, eu vou transcrever de novo aqui o artigo 342, ele vai tipificar como criminosa exatamente a conduta praticada pela testemunha de desrespeitar esse compromisso. Então, aqui a gente já começa a entender o seguinte: só pode praticar o crime do 342, tomem nota disso, a testemunha compromissada. Se eu estiver em uma daquelas hipóteses que eu listei para vocês agora há pouco, do artigo 208, de testemunhas não compromissadas, menor de 14 anos, pessoa que tenha parentesco com réu até terceiro grau, pessoa que tenha enfermidade mental, como para esta pessoa não se deferiu o compromisso, para a gente usar a linguagem do Código de Processo Penal, portanto, eu não realizei o compromisso para aquela pessoa, ela não praticará o crime de falso testemunho. Então, a primeira coisa é, o crime de falso testemunho só pode ser praticado por essa testemunha, repito, compromissada, essa testemunha que prestou o compromisso e de falar a verdade. Veja o que diz aí o 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Primeira coisa, a gente já consegue perceber da leitura simples do 342. Por mais que a gente fale muito, e eu tenha canalizado aqui a ideia de testemunha, o 342 atinge mais pessoas, né? Veja que ele fala aí em testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm por obrigação um dever de isenção em relação ao processo, um dever de imparcialidade em relação ao processo. A gente vai perceber, efetivamente, que o 342 ele alcança mais do que a própria testemunha, né? Porque ele vai falar aí também em perito, também em contador, também em tradutor, também em intérprete.
Rutinha, vamos entender então o que é, Ruth, os três verbos. Né? Primeiro ele fala em fazer afirmação falsa. Foi a forma educada do código falar em mentira. Né? Fazer afirmação falsa, ele está o quê? Está mentindo. Então eu estou afirmando algo que não é verdade. Eu estou testemunhando, falando, afirmando alguma coisa que na verdade não ocorreu. E aqui é qualquer tipo de afirmação falsa. Pode ser sobre o evento, pode ser sobre o autor, pode ser sobre uma circunstância periférica. Qualquer desses elementos de falsidade vai caracterizar aqui o 342. Aí ele fala em negar ou calar a verdade. O que é calar a verdade? Eu sei algo e, portanto, eu tenho a obrigação de falar e eu silencio. O negar, Ruth, é quando me questionam se eu devo, se eu sei mais alguma coisa e eu digo, não sei mais nada. Então, no negar é quando eu sou questionado expressamente se eu, exatamente. Mas, veja, tanto negar quanto calar, Ruth, são omitir. A diferença é que no calar eu tenho uma omissão, digamos, passiva, porque ninguém perguntou se eu sabia mais nada e eu fiquei calado, mas no negar, não. No negar, o juiz vai me perguntar: o senhor sabe de mais alguma coisa sobre o fato? E eu digo: não, não sei. Veja, eu nego uma verdade que eu conheço. No calar, eu simplesmente silenciono, ou, simplesmente silencio. Ninguém me perguntou nada e eu fiquei na minha. Rafael, mas se ninguém perguntou nada, por que eu tenho a conduta como criminosa? Porque, veja, a obrigação da testemunha, veja que eu falei agora há pouco. Qual é o compromisso definido lá no Código de Processo Penal? É falar e falar a verdade. Então, isso é muito importante que vocês entendam de que, apesar do nome do crime, do nome iuris aí, ser traiçoeiro, porque ele fala em falso testemunho, né, nos dá a impressão de que somente quando eu minto eu pratico o crime, mas na hora que eu omito, como bem entendeu aqui a Ruth, de forma mais geral, eu também estou cometendo crime. Então, se eu sei algo, se eu tomo ciência de algo, se eu sei sobre determinado evento, um detalhe sobre a autoria, sobre a materialidade, eu efetivamente vou precisar, naquele contexto, naquele momento, falar. Então, a diferença entre negar e calar a verdade é que quando eu calo, eu sei de algo sobre aquele evento, sobre a autoria daquele evento, ou sobre uma circunstância periférica sobre aquele evento, mas eu não falei, eu não indiquei, eu não sinalizei, né? E também ninguém me questionou. E quando eu falo em negar a verdade, houve um questionamento, mas o senhor pode colaborar com mais alguma coisa? O senhor sabe de mais alguma coisa sobre esse fato? O senhor sabe de mais alguma coisa sobre esse autor? E ele nada fala, ele diz, não, excelência, não sei mais de nada, o que eu sabia, eu já falei. Isso é negar a verdade. Aqui a preocupação, Ruth, é por isso que a tua pergunta é muito interessante, a preocupação do legislador foi cercar, né, a conduta por todos os lados, digamos assim. Não deixar escapatória para a testemunha. Veja, a testemunha cometerá o crime. Se ela mentir, se ela não falar quando for questionada, ou se ela não falar mesmo sem ser questionada. Então, a ideia aqui, né, um crime de ação plurima, exatamente a gente ter fechado aí todos os lados, para que a testemunha não possa dizer, não, eu não falei porque não me perguntaram. Ora, mas mesmo sem perguntar, você tem um dever, efetivamente, de colaborar. Porque, veja, nós estamos estudando um crime extremamente importante, sobre a administração da justiça. No momento que esse crime se configura, eu estou prejudicando a própria administração da justiça, estou praticando um crime contra o próprio desenvolvimento da justiça. Então, em face disso, em nome disso, é que a gente vai ter a gravidade conduta aí do 342. Eu estou preservando aqui um tipo de prova, e mais do que um tipo de prova, uma prova extremamente relevante em relação ao desenvolvimento dos processos no dia a dia forense no Brasil. Tá? Sobre o parágrafo, sobre o caput 342, tá ok? Posso avançar? Veja aí o que diz o parágrafo 1º, né?
As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Veja que aqui ele traz um aumento de pena de 1/6 a 1/3, né, nessas hipóteses. Primeira hipótese, quando a testemunha recebeu grana, quando a testemunha recebeu algum tipo de benefício, ou seja, ela mentiu não só porque quis mentir, ela mentiu porque efetivamente realiza, recebeu um benefício para isso. Então, primeira hipótese aqui do parágrafo é efetivamente a mentira oriunda da prática do recebimento de um suborno. Né? Essa é a primeira das figuras que nós vamos ter aqui, que é a prática do crime mediante, né, um suborno próprio e específico que a gente vai ter. Então, na hora que ele é subornado, eu tenho aí um aumento de pena significativo em relação a isso. Também ele constrói um aumento de pena quando aquela testemunha deveria ser ouvida em processo penal ou em processo civil que envolva a fazenda pública. Então, se eu tenho um processo civil que envolve a fazenda pública, ou mesmo um processo de natureza criminal, a pena é aumentada. Então, entendeu aqui que a consequência daquela conduta acaba sendo mais grave por conta da natureza do processo onde ela foi praticada. Muita atenção ao parágrafo 2º. Diz aí, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aqui nós temos uma causa de extinção de punibilidade. Entender direitinho isso aqui. Primeiro, vocês estudaram lá em Penal 1 o artigo 107 do Código Penal. O artigo 107 do Código Penal, ele definirá algumas hipóteses de extinção de punibilidade. Então, o artigo 107 define algumas hipóteses de extinção de punibilidade. Prescrição, morte do agente, decadência, perempção, abolício crimes e tantas outras. Mas ele diz no último inciso que a lei poderá dispor outras hipóteses de extinção de punibilidade. Por exemplo, vocês vão estudar em Penal 4 os crimes contra a ordem tributária, e vão ver que nos crimes contra a ordem tributária existe uma previsão que é a seguinte: se eu sou acusado de um crime de sonegação tributária e eu pago o tributo, isso gera a extinção de punibilidade, ou seja, eu isento de responsabilidade criminal aquele agente. Eu confesso a vocês que eu nem concordo, até publiquei um artigo criticando muito isso. Eu acho que isso até prejudica e ofende o princípio da isonomia. Você trata de desigualmente aquele que tem dinheiro para pagar o tributo e o que não tem dinheiro para pagar o tributo. Os dois tiveram a mesma intenção. E mais ainda, para mim me parece desarrazoado esse dispositivo do direito penal tributário, quando a gente analisa em perspectiva, por exemplo, aqueles institutos que vocês aprenderam lá em Penal 1, do arrependimento posterior e do arrependimento eficaz. Então, no arrependimento posterior, o que acontece? Crime sem violência nem grave ameaça. Se eu restituo a coisa ou reparo o dano, eu tenho uma diminuição de pena. No caso do direito penal tributário, não. Se você pagar o tributo que você sonegou, é extinção de punibilidade, vai para a galera, não tem mais o que fazer. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos é que as hipóteses de extinção de punibilidade estão no 107, estão em outros dispositivos do Código Penal e mesmo fora do Código Penal. Aqui eu apresento mais um exemplo disso. Então, o que está nos dizendo aí o parágrafo 2º? O fato deixa de ser punível, há, portanto, uma extinção de punibilidade, se, antes da sentença, a testemunha que mentiu ou que omitiu a verdade
vier naquele processo, preste muita atenção nisso, naquele processo em que ela foi testemunha, e se retratar. E se retratar. Tá? Então, percebe só o seguinte. Claro, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sou testemunha de um processo. Eu, Rafael. Naquele processo, a ré é Larissa. Como eu sou amigo da Larissa, eu minto que viro a perna no processo. Como uma vez eu ouvi, estava numa audiência, e uma testemunha sendo ouvida pelo juiz, comentando que uma outra testemunha tinha mentido. Ele usou uma expressão muito engraçada, disse, excelência, o fulano mente demais. Ele mente mais do que um macaco pula durante um ano. Até que deve ser muito, né? Porque o macaco deve pular muito durante um ano, e a expressão foi essa. Então, veja, Larissa é ré do processo. Eu venho como testemunha daquele processo. Como sou amigo da Larissa, gosto dela, minto pra caramba. Pratiquei o crime de falso testemunho. Mas esse crime que eu pratiquei, veja só, será apurado num outro processo. Eu não me torno co-réu do processo da Larissa. Esse processo aqui está apurando o crime que ela eventualmente praticou. Eu responderei a um outro processo completamente independente, completamente desconectado, no qual eu vou figurar como réu naquele outro feito. São processos completamente distintos entre si, separados entre si. Agora, se enquanto não houver sentença no processo da Larissa, que é onde eu figurei como testemunha, não é no meu processo onde eu sou réu por falso testemunho, não. Não adianta me retratar lá, não, porque aquela prova não vale nada para aquele processo. Eu tenho que me retratar no processo onde eu atuei como testemunha. Essa é a chave do parágrafo segundo. Porque veja só, imagina que eu deixo rolar o processo da Larissa. O juiz sentencia a Larissa. Aí lá no meu processo, onde eu sou réu, eu venho, excelência, eu queria aqui me retratar. É tarde. Não resolve. Por quê? Porque o valor da prova era um valor que existia no processo onde eu figurei como testemunha, não no outro. Então, veja, ele deixa muito claro no parágrafo segundo isso. Se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito. Qual o ilícito? O ilícito de falso testemunho. Então, eu tenho que ter aqui um cuidado, uma atenção para me retratar no processo correto. E aqui é um detalhe: por que, que o código faz isso? Ora, porque ele quer aqui criar uma hipótese em que eu possa, aspas, né, salvar aquela prova onde a prova for útil. A ideia aqui é que eu crie um mecanismo em que eu possa estimular a retratação, mas eu vou estimular a retratação dentro dessa perspectiva, ou seja, eu vou estimular a retratação onde aquele determinado processo, repito, for relevante, onde aquela determinada prova tiver importância. Sobre o 342, alguma dúvida? Espere aí, eu vou só fazer aqui rapidinho uma chamada, tá certo? Não me abandonem, por favor, pessoal. Eu vou fazer só aqui a chamada rapidez.
Pessoal, vocês são de longe a minha turma mais assídua e isso me deixa muito feliz, muito agradecido demais, né? Queria aproveitar, eu sempre gosto de comunicar a vocês tudo que vai nos acontecendo no semestre, lembrando, eu confesso a vocês que eu não sabia disso, descobri ontem, na terça-feira que vem é feriado, né? Nós temos a segunda-feira que é feriado, dia 12 de outubro, mas na terça-feira a universidade antecipou o feriado do dia do professor, que seria dia 15 de outubro. Então, na terça-feira será feriado, então na semana que vem a gente só se encontrará na quinta-feira, dia 15. Tá? Então, semana que vem, segunda e terça, nós temos feriado, tá bom? Queridos, o próximo artigo, ele dialoga bastante com o que nós acabamos de ver. Veja aí o 346, o 343, perdão. De a pena é uma pena até um pouco superior, patamar mínimo. Veja o que diz o 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Veja que esse artigo 343, ele casa com o parágrafo 1º do artigo 342 que nós acabamos de ver. O crime do 342 é praticado pela testemunha. O crime do 343 é praticado por aquele que oferece, entrega, dá algum tipo de dinheiro àquela testemunha. Então, eu tenho aqui, de um lado, o crime da testemunha, do outro, o crime de quem, de alguma maneira, eu vou usar uma expressão mais genérica, né? De alguma maneira, aspas, subornou aquela testemunha, aquele perito, aquele intérprete, aquele tradutor. Então, se eu chego para alguém que será testemunha num processo contra mim, e eu digo, olha, está aqui um determinado valor, está aqui, sei lá, R$ 1.000 para você mentir, dizer que você não me viu lá, que eu não estava lá, que você não pôde confirmar que eu estava lá. Eu respondo pelo 343 e a testemunha que mentir e, de alguma forma, receber a vantagem pelo 342, parágrafo 1º. Muita atenção aqui no 343, porque ele fala em dar, oferecer ou prometer. Então, a conduta de oferecer, a conduta de prometer, já consumará o crime do 343, mesmo que a testemunha não aceite aquela promessa ou aquela vantagem. Então, o simples fato de oferecer uma vantagem para que uma testemunha minta, prometer uma vantagem para que um perito venha mentir, já representará um crime por si só. Então, aqui a gente já tem um crime dentro dessa natureza. Ruth, a diferença aqui primeiro, né, o crime de corrupção ativa, ele é um crime que está mirando, Ruth, exclusivamente o funcionário público. No 343, veja que essas figuras não necessariamente são funcionários públicos. A testemunha não é um funcionário público, uma pessoa qualquer. O perito pode ser de fora da administração, não precisa ser um perito como um agente público, muito menos o intérprete, o tradutor. Então, essas pessoas não são efetivamente funcionários públicos naqueles termos do artigo 327 que nós estudamos, né? E, ademais, estas pessoas, repito, o crime que eu estou protegendo aqui é mirando a proteção da justiça. Bianca, essa vantagem, foi ótima a tua pergunta, a gente vai rememorar tudo aquilo que nós já conversamos nos crimes contra a administração. Você deve se lembrar, Bianca, de uma comparação que eu fiz entre vantagem devida nos crimes contra a administração e a vantagem devida lá do crime de estelionato. Então, aqui, essa vantagem é vantagem de qualquer natureza, tá certo? Não necessariamente uma vantagem patrimonial. Veja que ele fala dinheiro ou qualquer outra vantagem. Pode ser uma vantagem social, uma vantagem moral, uma vantagem sexual, qualquer tipo de vantagem. Ele fala em dinheiro, mas depois ele estende
para qualquer outro. Então, não necessariamente, a exemplo do que nós já vimos nos crimes contra a administração pública, não necessariamente precisa ser uma vantagem de caráter ou de natureza excepcional, como a gente vai ver. Tá? Essa é uma compreensão que a gente precisa compreender aqui. Então, veja, o 343, ele dialoga efetivamente com o crime do 342, mas quando digo dialoga, não significa dizer que um depende necessariamente do outro. Eu posso ter o 342, porque a testemunha mentiu, sem qualquer tipo de estímulo de outro, e eu posso ter o outro tentando fazer com que aquela testemunha minta, mas não conseguindo chegar efetivamente nesse efeito, nesse resultado para a testemunha. Tá? Queridos, o próximo artigo é como se eu fosse aumentar um grau do que nós estamos vendo no 343. No 343 eu estou corrompendo alguém, estou oferecendo vantagem. Veja o que diz aí o 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então, aqui no 344, o que nós vamos ter? Eu estou usando de violência ou grave ameaça. No artigo anterior, eu estava usando ou dinheiro ou prometendo uma vantagem qualquer. É como se eu estivesse pegando um pouquinho mais leve. Agora, no 344, eu estou pegando pesado. Então, usar de violência ou grave ameaça a fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. É qualquer pessoa. Então, aqui, veja, eu vou praticar esse crime se eu ameaçar o juiz, se eu ameaçar o promotor, se eu ameaçar um serventuário da justiça, uma testemunha, um perito. Veja que ele usou no 344 uma fórmula bem genérica. Autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo. Então, entram aqui não apenas as autoridades, no sentido estrito, né, juízes, promotores, defensores públicos, mas entram serventuários da justiça, entram testemunhas, entram as próprias partes, peritos, vítimas, testemunhas não compromissadas, todo mundo que tem algum tipo de relação com esse determinado processo. Tudo isso vai entrar dentro desse cenário. Aqui, por exemplo, imaginem, eu já falei para vocês isso no nosso primeiro dia de aula, eu sou assessor de um desembargador no tribunal. Imagina que ele não ameaçou o meu chefe, desembargador, mas ele ameaça a mim. Eu entro com essa categoria de qualquer pessoa que funciona. Então, o crime se consumaria da mesma forma. Então, aqui, eu estou usando de violência diretamente para atingir alguém que tem, dentro dessa lógica, uma atuação no processo. Aqui eu volto àqueles raciocínios anteriores. Todos esses crimes estão protegendo a eficácia, a eficiência do desenvolvimento da justiça. Então, estou protegendo a justiça como um todo. No momento em que eu visualizo esses atos de ameaça, esses atos de violência, eu estou prejudicando ali de forma decisiva a existência da melhor prestação jurisdicional, eu estou prejudicando ali de forma contundente o melhor desenvolvimento da jurisdição em relação a isso. Daí porque nós vamos perceber a gravidade desse tipo de cenário. Né? Muita atenção para a pena, reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Então, se eu pratico esse crime e ainda gero, por exemplo, uma lesão corporal grave naquela pessoa, eu respondo pelo 344 e pela lesão corporal grave.
Se eu pratico esse crime e tento matar, por exemplo, uma testemunha, ou tento matar o juiz, ou tento matar o promotor, respondo pelo 334, mas pelo homicídio tentado, consumado, conforme o caso. Então, essa regra do 334, quando definirem a sua pena, é para deixar claro de que aqui nós não teremos a aplicação daquela regra da absorção. Eu não vou falar em absorção aqui. E por que eu não vou falar em absorção? Porque dentro dessa perspectiva, eu tenho valores, objetos jurídicos diferentes. O 344 protege a justiça, enquanto eu vou proteger também a pessoa que foi atingida por aquela violência. Quando eu ameaço testemunha, quando eu agrido, lesiono a testemunha, eu tanto estou ameaçando e cometendo um crime contra a justiça, contra aquela pessoa também. Daí porque essa regra expressa de que eu vou aplicar as duas penas, as duas responsabilidades criminais. Tá? Os dois próximos artigos são, talvez, o próximo com absoluta certeza, dois artigos dos mais interessantes do Código Penal. Não é apenas a matéria que a gente está vendo. São artigos interessantíssimos do Código Penal e, principalmente, olha que interessante, eu vou ensinar para vocês agora dois crimes, são condutas criminosas, mas que, na maioria dos casos, são utilizados, vejam, como tese de defesa. Então, os dois próximos crimes, são condutas criminosas, por óbvio, mas que muitas vezes quem traz a ideia desse crime para o processo é a defesa, querendo o quê? Sair de um crime mais grave para um crime menos grave. Então, é comum que a gente tenha, né, no processo, a ideia de uma certa substituição, né, desse crime mais grave por esses que eu vou apresentar para vocês. É por isso que é muito comum a utilização desses crimes como teses de defesa, como alternativas de defesa. Veja o que diz aí o 345. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então, olha que interessante que ele fala em fazer justiça mãos. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo claramente de que, obviamente, a responsabilidade de fazer a justiça é uma responsabilidade do Estado. Então, nós temos o monopólio da jurisdição do Estado. Mas aqui, o indivíduo resolve, por meios próprios, por uma ação própria, por uma ação especificamente dele, fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, de alguma maneira, agindo para resolver um direito que eu entendo ser cabível. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma dívida com o Ícaro. Eu sou credor do Ícaro. O Ícaro não pagou. Eu vou à casa dele, tomo lá uma televisão, tomo um carro dele. Ou seja, eu sou credor, eu tenho um direito. Eu tenho que receber aquele pagamento, daquela obrigação que nós temos. Perfeito. Agora, eu tenho meios processuais para fazer isso. Então, lá no processo civil, nós temos a ação de cobrança, nós temos a ação de execução, nós temos a ação monitória. Existem mecanismos próprios do processo civil para a efetivação desse direito. Eu não posso, por meios próprios, por uma vontade própria, por uma conduta própria, invadir a casa dele e tomar aquele determinado bem. Então, veja, o 345, ele é definido como aquela conduta que eu vou, embora tendo um direito, veja, ele não nega no 345 que você está fazendo justiça. Ele apenas está dizendo que você não pode fazer essa justiça. Ele não nega no 345 que a tua pretensão de fundo, que você pretende ali no fundo da tua conduta, é algo válido.
está dizendo, tudo bem, você tem o direito, tudo bem, você deve efetivamente ter esse direito. Agora, não cabe a você, de forma direta, realizar essa ação. Você precisa buscar o judiciário para que o judiciário venha efetivamente a ele, dentro dos parâmetros e dos padrões que ele tem, ele próprio realizar a sua conduta. Eu não posso aqui, veja, trabalhar com a ideia de que o judiciário vai ser, aspas, substituído, né, por esse determinado tipo de conduta do agente particular. Então, o que ele tem aqui, efetivamente, é isso, é a ideia de que eu não posso tolerar, eu não posso permitir que o agente, por meio próprio, venha a realizar uma conduta como essa. E aí ele vai aumentar, ele vai condicionar aí, veja o parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, caso não haja violência, a ação penal ela é privada. Uma questão ainda interessante sobre o 345 é essa regrinha que ele coloca no final. Embora legítimo, salvo quando a lei o permite. Veja, quando ele fala embora legítimo, ele está reforçando o que eu acabei de dizer. Mesmo que você tenha um direito, você não pode, por mão própria, realizar isso. Né, que você busque os canais judiciais necessários. Agora, uma outra questão que é fundamental é essa regrinha final, que eu já falei para vocês em outro contexto. O legislador penal, muitas vezes, ele fala mais do que ele precisaria falar. Ele coloca aí o quê? Salvo quando a lei permite. Ora, quando a lei permite, eu já estou diante de um exercício regular de direito. Então, o que ele está me dizendo é que se a lei permitir, o crime não se caracterizará. Isso é evidente, né? Eu já estaria diante de um exercício regular de direito. Um bom exemplo dessa parte final aí do 345 é a figura dos diversos aspectos do chamado direito à vizinhança. Então, veja, se eu cortar uma árvore do vizinho, estou cometendo um crime de dano ao patrimônio do vizinho. Não necessariamente, por ser uma árvore, será um crime ambiental. O crime ambiental tem uma conduta muito específica, depende de onde foi, de que tipo. Mas imagine que você cortou uma palmeira, um coqueiro da casa do vizinho. Isso é um crime de dano, 163. Mas imagina que aquela árvore do vizinho projetou os galhos para o teu terreno e você, no limite do teu terreno, foi lá e cortou aqueles galhos. É um exemplo típico de quê? De direito de vizinhança. Aí eu não cortei a árvore continua lá na casa do vizinho, mas eu cortei efetivamente o galho que avançava sobre a minha propriedade, sobre o meu terreno. E isso o Código Civil autoriza. Nesse caso, eu estou fazendo justiça, porque eu, por meios próprios, estou agindo para proteger, salvaguardar o meu patrimônio, mas dentro dos limites legais, dentro dos limites que a lei efetivamente permite. Então, aqui a gente não falaria em qualquer tipo de ilegalidade dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva. Então, o que nós temos aí no 345 é quando eu me faço como eu ajo como um substituto do Estado na preservação, na proteção do determinado direito que eu imagino ter. Veja que ele ressalva isso, mesmo que aquela tua pretensão seja legítima. O 346, que é o último artigo que nós vamos ver hoje, ele é uma variante do anterior. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Então, veja, o 345 ele tem um olhar mais genérico. O que eu tenho no 345? Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. Né? Então, a gente vai ter, efetivamente, que fazer justiça com as próprias mãos. O 346 tem um olhar mais específico. Imagina que eu emprestei meu carro para a Larissa. Larissa não devolveu o meu carro. Eu não posso invadir a casa dela e tomar na marra o carro. O carro é meu, não se discute isso. Eu tenho, portanto, a propriedade,
mas eu não posso, porque vejam só, o que esses dois artigos aqui eles querem tipificar? Eles querem tipificar condutas em que eu saio da ordem natural, que é buscar o monopólio da jurisdição do Estado, e eu resolvo agir por mão própria. Porque isso geraria uma situação de caos. Imaginemos que cada um de nós resolvesse por meios próprios, por entender que aquele caminho é um caminho de justiça, fazer o que tivesse vontade. Eu não precisaria mais do Estado e eu voltaria a um estado de barbárie inicial. Então, se eu emprestei meu carro para a Larissa, ela não devolveu, claro que eu tenho direito a uma ação de busca e apreensão, ou qualquer outra do gênero, mas que eu busque o Estado para que o Estado analise a concretude daquele meu direito e o Estado vá à casa dela e faça, por exemplo, a diligência de busca e apreensão. Não há problema. O que eu não posso é eu agir dessa maneira. Então, veja que o 346 ele trabalha com uma situação específica. É uma determinada coisa, é um determinado bem meu, que está sob a guarda do outro, ou por uma convenção, ou seja, um acordo nosso, ou por determinação judicial. Imagina que eu tenho o seguinte cenário: eu comprei o carro do Ítalo, não paguei, aí há uma disputa entre o Ítalo e mim e eu, né? O Ítalo diz que o carro ainda é dele porque eu não paguei, eu digo que o carro é meu, e aí o juiz resolve deixar o carro com o Ítalo como depositário fiel. E eu vou lá e tomo na marra o carro esse que está sob determinação judicial com ele. Não é assim que eu posso contestar aquela ideia. Se eu não concordo com aquela decisão judicial, que eu recorra, que eu apresente mecanismos processuais. Eu não posso na marra ir lá e tomar aquele determinado bem. Está claro? Então, esses dois artigos, repito, são artigos que têm como ênfase, efetivamente, a ideia de trabalhar com a perspectiva de proteção da própria jurisdição do Estado, do monopólio de jurisdição do Estado. Agora, são artigos muito utilizados, repito, pela defesa. Estou respondendo, por exemplo, por furto. Aí eu digo, olha, não foi furto, não. Foi exercício arbitrário das próprias razões. Ou foi o artigo 346. Olha, aquele carro que eu tomei da casa da Larissa não foi furto, aquele carro era meu. Então, muitas vezes eu troco um crime mais grave como meio de defesa por um crime menos grave, com penas menores. Então, é por isso que esses dois artigos são muitas vezes utilizados como meios de defesa, efetivamente, para que eu trabalhe com uma, digamos, substituição de responsabilidade criminal. Eu troco um crime mais grave por um crime menos grave. Como se eu dissesse, eu não pratiquei o roubo, não. Eu pratiquei foi o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não pratiquei a violação do domicílio, o que eu pratiquei foi o 346, dentre outros. Ok? Gostaram da aula? Né? A partir da quinta-feira, a gente vai voltar continua estudando os crimes contra a administração pública, a administração da justiça, a partir do artigo 347. Tá bom? Fiquem bem, obrigado pela presença de todos vocês. Quinta-feira a gente continua com o nosso conteúdo. Lembrando que semana que vem, na terça-feira, nós temos um feriado e a gente só vai se encontrar na semana que vem, na quinta-feira. Então, quinta-feira a gente vai continuar aqui com os crimes contra a administração da justiça. Tá bom? Um beijão a todos, Ícaro, Laricinha, bom ver vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.